Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira, nosso Evangelho é de João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Mais uma vez nós encontramos aqui Jesus fazendo um discurso que é bastante direcionado ao grupo dos judeus. Dizia o Evangelho que Jesus estava falando aos judeus. E estava falando a esses judeus a respeito de que deveriam guardar as suas palavras, porque desta forma não iriam se encontrar com a morte. Se nos lembrarmos do evangelho de ontem, este evangelho está naquela mesma sequência e também traz um pouco do sentido daquilo que a palavra de Deus nos fazia refletir ontem, de que Jesus nos convidava a permanecer na sua palavra. E Jesus fazia isso, como diz o Evangelho de hoje, porque se guardarmos as suas palavras não haveremos de ver a morte. E esse guardar a sua palavra tem um sentido bastante específico, que não significa engavetá-la, deixá-la de lado, deixá-la guardada dentro desse sentido, mas guardar a palavra de Cristo significa tê-la no coração para praticá-la. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós conhecemos bem a palavra de Deus, sabemos os mandamentos, às vezes decoramos trechos das Sagradas Escrituras, mas tudo aquilo que nós conhecemos nem sempre se reflete em ações e atitudes que sejam práticas na nossa vida. E com isso nós, tantas e tantas vezes, acabamos por separar a nossa vida de fé da nossa vida, das nossas práticas e da nossa vivência concreta no cotidiano das nossas vidas, nos lugares em que nós trabalhamos, vivemos, atuamos e temos a nossa vida, seja de amigos, de família, profissional e etc. E acabamos por esquecer que a nossa fé nos convida a uma real prática daquilo que nós aprendemos. Por isso que Jesus nos convida a guardar a sua palavra, não apenas conhecê-la, mas guardá-la para que desta forma não morramos e tenhamos nele a vida. Essas palavras de Jesus acabam causando uma grande confusão e um tumulto entre os judeus, porque começam a dizer que Jesus estava possuído, falando por causa de um demônio, mas Jesus começa a ensinar a eles, que ele de fato era o Filho de Deus, que eles precisavam compreender isto, que ele falava a respeito de tudo aquilo que ele conhecia do Pai, que ele já conhecia Abraão antes que Abraão existisse. Isso causa uma revolta naquelas pessoas que pegam pedras para apedrejar Jesus porque não estavam gostando do que Jesus falava, não compreendiam as suas palavras e não abriam o coração para a mudança de vida. Isso é necessário para todos nós. Estamos em tempo quaresmal, tempo de guardar a palavra e de nos converter. Peçamos sempre ao Senhor Jesus essa docilidade para acreditar, nos converter e praticar o que Ele ensina em nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.